Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui gravando mais esse vídeo, aproveitar também para pedir para vocês gravarem vídeos, né, para que a gente possa edificar a nossa fé, levar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é um alimento sólido que edifica. São Paulo diz que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então vamos aproveitar, né, esse meio que é a internet para propagar a palavra de Deus e nos fortalecer, né? Um fortalecendo o outro. A palavra que eu trouxe hoje para vocês está no livro de Daniel, capítulo 10, versículos 12 e 13. Diz assim: Não temas, Daniel, disse-me, porque desde o primeiro dia em que aplicaste teu espírito a compreender e em que te humilhaste diante de teu Deus, tua oração foi ouvida. E é por isso que eu vim. O chefe do reino persa resistiu-me durante 21 dias, porém Miguel, um dos principais chefes, veio em meu socorro. Quantas vezes, meus irmãos, a gente está em oração, a gente está num propósito e a gente ora e não obtém resposta e fala: meu Deus, Deus não me ouve, Deus não me revela, Deus não fala nada comigo, né? Quantas vezes a gente para os nossos propósitos, né? A gente deixa de orar por aquela causa, entra no nosso esquecimento porque a gente acha que Deus não nos ouve, né? E aqui mostra, né, que Daniel estava fazendo um jejum de 21 dias, já estava no 21º dia, né? E ele não tinha obtido ainda a resposta de Deus. E esse anjo desce para falar com ele que desde o primeiro dia que ele começou a orar, as orações de Daniel foram ouvidas, mas o anjo estava preso na dimensão espiritual. Pois é, muitas vezes a gente, né, não acredita, mesmo sendo cristãos, ou não olha por essa esfera, mas quantas vezes a gente está orando e a gente desiste achando que Deus não ouviu? Deus ouviu sim, só que está acontecendo uma batalha, porque o mal não quer que Deus, né, dê a vitória, que nós possamos receber a nossa vitória. Só que desde o primeiro dia que um coração contrito, uma pessoa que ama a Deus, que tem propósito com Deus, está orando, Deus ouve as orações. Só que o mal, ele vai fazer de tudo realmente para que a gente não acredite que Deus esteja ouvindo, que a gente não acredite que Deus esteja trabalhando. Então essa palavra vem nos testificar que desde o primeiro dia que Daniel orou, Deus ouviu a palavra de Daniel, Deus ouviu a oração de Daniel, e o anjo estava 21 dias na dimensão espiritual lutando para descer até na terra para entregar o que Deus tinha mandado o anjo entregar. E ele só conseguiu porque Miguel, o chefe da milícia celeste, teve que vir intervir, né? Nós sabemos que cada país tem um anjo, né? Israel tem um anjo de Israel, nosso país tem um anjo, mas também tem os principados, né? Os príncipes tenebrosos, né? Em todos os países, todas as nações têm isso. Então era uma luta ali, aquele anjo desceu, mas não conseguia. Então Miguel veio e guerreou para que ele pudesse falar com Daniel. Olha que coisa, né? Muitas vezes a gente fica achando que Deus não ouve, Deus ouve. E São Paulo já nos adverte também em Efésios 6, né, que diz que a nossa luta não é contra homens de carne e sangue, mas é contra os principados e potestades, contra a força do mal espalhado pelos ares, né? E então muitas vezes a gente fica brigando, né, na internet, fica brigando por causa de política, fica brigando por tantas coisas, por opiniões, por ideologias, por tantas coisas, e nosso inimigo não somos nós, assim, nossos irmãos, não são nossos pais, não são pessoas de carne e osso, né? Então nós temos que vigiar o mundo espiritual, nós temos que ter conhecimento da palavra de Deus, temos que utilizar nosso tempo para aprender, porque muitas vezes a gente não recebe a nossa graça porque ela está presa no mundo espiritual. E o que Daniel estava fazendo? Ele estava jejuando. Então muitas vezes, para a gente receber nossa graça, a graça, né, de Deus, das mãos de Deus, a gente vai ter que fazer os nossos sacrifícios, a gente vai ter que jejuar, né? Jesus também, eu lembro também que tem uma passagem no Evangelho que os discípulos saem, né, para expulsar um demônio e não conseguem expulsar, né?
e chegam até Jesus e não compreende porque não consegue expulsar, e Jesus pega o rapaz e expulsa o demônio, e depois Jesus explica porque tem castas de demônio que só são expulsos com jejum e oração. Então a palavra de Deus vem nos explicar, vem nos mostrar o caminho das pedras, quais são as nossas armas espirituais, quem é o nosso inimigo, com que a gente tem que combater esse inimigo. Nosso inimigo não é o nosso próximo, não é o nosso irmão, não é aquele que pensa diferente de nós, não é aquele que tem uma opinião, uma religião ou um credo diferente de nós, né? O nosso inimigo é um só, é o inimigo de Deus, é o inimigo da humanidade, né? Que nós sabemos porque tá aqui na Sagrada Escritura. Então a gente vê o poder que o mal também tem, né, de segurar as nossas bênçãos. Então, meus irmãos, eu convido a vocês a intensificar o lado espiritual. Muitas vezes a gente gasta muita energia na vida material, a gente joga muita energia fora, e o mal quer realmente isso, que as nossas mentes estejam ligadas em coisas que não vão nos acrescentar. Não vão nos acrescentar. O que nos acrescenta é a palavra de Deus, mas não só ver um culto, ou uma missa, ou rezar um terço, ou ler a palavra para o rezar. Nós temos que colocar todas essas coisas em prática, porque senão nós vamos ser igual os fariseus, que dava o dízimo do azeite, dava 2, 3 tipos de dízimo, fazia jejum 2 vezes por semana, e o publicano saiu reconhecido por Jesus e eles não, entendeu? A religiosidade não salva ninguém. O que salva é você fazer o cumprimento da palavra de Deus no seu dia a dia, colocar em prática, botar em prática com simples ações, né? Não são com coisas extraordinárias, porque todos nós somos pecadores, falhos. Então, meus irmãos, vamos praticar a palavra de Deus, né? Amando o nosso próximo, né? A Deus acima de tudo, o nosso próximo, fazendo bem, deixar de falar mal um do outro, deixar de briga, de discórdia. Vamos aumentar nossa fé, vamos orar mais uma fé expectante, na certeza e na esperança que Deus é aquele todo-poderoso, é o nosso Deus, o nosso Salvador, aquele que não vê cor, aquele que não vê ideologia, aquele que não divide, aquele que junta, né? Pedro, apacenta minhas ovelhas, apacenta. Divisão vem do diabo, aquele que é o divisor. Nós, cristãos, nós temos que nos unir, intensificar as nossas orações uns pelos outros, independente de qualquer coisa, nós temos que nos amar, né? Nos respeitar, né? E a prática do amor e da caridade, né, que eu acho que é o principal. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus, porque nós sozinhos nós não conseguimos, realmente não conseguimos. A nossa carne, ela é muito difícil de ser domada, né? Então a gente tem que pedir pela graça do Espírito Santo, pedindo o Espírito Santo venha nos transformar, venha nos fazer servos melhores, pessoas capazes de transformar a face da terra através da ação do seu Espírito Santo, mas não com brigas, não com ofensas, mas com amor e com a caridade, né? Vamos pedir a Deus para que realmente modifique os nossos corações. Eu preciso ser mudada e muito mudada. Eu peço a Deus todos os dias para limpar a casa do meu coração, me restaurar, me modificar, né? Para que o Espírito Santo de Deus possa fazer morada, porque o Espírito Santo só habita em casa limpa, né? Então vamos pedir a Deus, porque Deus escuta as nossas orações e é no primeiro dia. Um beijo, tô morrendo de saudade de vocês e espero o vídeo de vocês também.